O quarto de hora de oração, episódio 1, Ensinamentos de Teresa sobre a oração. Madre Teresa, por favor, me ensine a orar. Eu não sei orar e me disseram que você ensina a todos que lhe pedem, porque você é mestra de oração. Alegro-me muito com o fato de você querer rezar, mas acho que você não escolheu uma boa mestra. Como assim? Você não foi declarada mestra de oração pela igreja? Se você não pode me ajudar, quem então me ajudaria? Melhor é você procurar quem foi meu mestre, o próprio Jesus. Sem me esquecer de São José, que também muito me ajudou, porque toda a sua vida foi uma contínua oração. Está bem, vou buscar a ajuda de Jesus e de São José, mas gostaria de ouvir sobre a sua experiência de oração e assim aprender um pouco mais. Muito bem, quero ajudá-la a começar bem com a vida de oração. Primeiramente, é importante distinguir dois modos de oração, a mental e a vocal. A oração mental consiste, após ser colocado na presença de Deus, em considerar com quem falamos, o que pedimos, que pedintes somos nós e a quem pedimos. A oração vocal consiste apenas em fazer uso da voz, mas agora trataremos apenas da oração mental, por ser a mais importante. Afinal, a oração vocal já supõe a mental. Mas já ouvi muitas vezes que bastaria a oração vocal e que inclusive a oração mental seria coisa de gente que vive longe do mundo, como os monges, as monjas. Eu lhe repito, filha minha, se na oração não damos atenção a quem falamos e ao que pedimos, não estamos rezando bem, mesmo que os lábios não parem de se mexer. Na oração, não falamos de qualquer maneira com Deus. É preciso dar atenção às palavras, isto é, fazendo a oração mental. Mas eu confesso que tenho medo de me perder nesse caminho de oração, como parece já ter acontecido com outras pessoas. Não tenha medo. Pior é ficar longe da oração e não se aproveitar deste caminho que nos foi ensinado pelo próprio Jesus e por tantos santos e santas depois dele. Maior perigo corre quem fica longe da oração. Você acha mesmo que não há o que temer ao buscarmos a oração? É isso mesmo. Não dê ouvidos a quem diz que a oração não é necessária ou perigosa. Fuja das pessoas que dizem isso, porque elas sim é que são perigosas. A oração é uma necessidade de todo seguidor e seguidora de Jesus. Pois quem tem vida de oração não desiste, mesmo quando erra e cai, porque está unido ao Senhor, nossa salvação. Estou entendendo. É importante perseverar na vida de oração, não é mesmo? Eu lhe garanto que a vida de oração é fundamental para que Deus nos ajude a superar nossos pecados e fraquezas. Sem a oração, aí sim estaríamos perdidos e sós. Em minha experiência, pude perceber que tudo que melhorava quando me dedicava mais à oração e que tudo piorava quando dela me afastava. Basta experimentar que um pouco de fidelidade à oração nos aproxima realmente de Deus. E assim as tentações perdem toda a força. Por quê? Porque é possível uma pessoa ser muito devota, confessar, comungar e recitar muitas orações e ainda assim viver afastada de Deus. Mas não é possível manter uma vida de oração e continuar vivendo longe de Deus. Por isso mesmo, são muitas as tentações que dificultam o caminho para a vida de oração. Madre Teresa, eu quero ter uma verdadeira vida de oração,
para viver unida a Deus. Considere então que iniciar a vida de oração é como cultivar um jardim em terra infértil e cheia de ervas daninhas. Tudo o que se quer é agradar ao Senhor, e é Ele mesmo que irá arrancando as ervas daninhas e plantando as boas. Você, com a ajuda de Deus, deverá cuidar para que as plantas cresçam e regá-las para que não murchem, e assim brotem flores muito cheirosas que agradem ao Senhor. Ele então virá deleitar-se deste jardim. Imagine que tudo isso já aconteceu a partir do momento em que você se dedicou à vida de oração. Observe que se você quiser perseverar e beber da fonte da vida eterna, que é a coisa mais importante de todas, é necessário uma grande e muito determinada determinação de não parar enquanto não chegar a ela. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, murmure quem murmurar. Ainda que se morra pelo caminho, ou não se tenha nenhuma consolação nos trabalhos, ou mesmo que o mundo se afunde, porque são muitos os obstáculos que o inimigo de Deus coloca neste início para impedir que a pessoa continue no caminho da oração, que é preciso grande determinação. Ah, Madre querida, eu sei que sou muito fraca, mas creio firmemente que Deus me ajudará a não voltar atrás nesse caminho da oração. Está bem, mas vou avisar-lhe mais uma vez. Se você começar a oração sem a determinação de jamais deixá-la, logo você se desanimará, porque o inimigo de Deus não lhe dará descanso em nenhum momento, enchendo-a de medos e desculpas para não orar. No entanto, se você mantiver firme a determinação de orar, não tardará a vencer as muitas tentações do inimigo de Deus. De fato, é semelhante àquele soldado que vai ao campo de batalha disposto a morrer e não voltar atrás, porque sabe que se os inimigos o pegarem, será morto de qualquer maneira. Daí sua determinação em seguir na batalha sem descanso até a vitória. Essa comparação pode ajudar a entrar ainda com mais ânimo na vida de oração e vencer todos os obstáculos. Querida Madre, eu quero vencer nesta batalha, mesmo reconhecendo minha fraqueza e inconstância. Confio que tudo posso em Deus que me fortalece. Digo-lhe ainda, minha filha querida, que mesmo não tendo essa determinação de que ele falava, não deixe de começar a oração, porque o próprio Senhor lhe irá concedendo as graças para ir crescendo na determinação. Pois o Senhor não deixa de recompensar com a abundância de sua graça os mínimos passos que damos. Por isso, minha filha, ainda que você não avance muito neste caminho da oração, que Deus não o permita, o pouco que você tiver andado por causa dele, lhe dará luz para que prossiga. Uma coisa é certa, o fato de começar a fazer a oração não lhe fará nenhum mal, porque o bem nunca faz mal. Então, filha, comece desde agora o quarto de hora de oração com decidido ânimo de não deixá-lo, nunca, por nada nem por ninguém, como se disso dependesse sua vida. Não desanime, porque Deus lhe ajudará e eu também. Sim, eu prefiro perder tudo, menos a perseverança na oração. E se por acaso eu vacilar em algum dia, no dia seguinte retomarei, com ainda mais força, a determinação de orar. Falta-lhe ainda indicar-lhe a finalidade da oração. A finalidade da oração é conduzir-nos a fazer obras que expressem o amor que temos por Deus.
Assim, a pessoa que quiser crescer no exercício da oração não deve se contentar apenas com rezar ou contemplar, mas buscar viver as virtudes. De fato, neste caminho da oração, quem não se esforça por crescer acaba decrescendo na vivência do amor. Para a pessoa, o mais proveitoso não é o pensar muito em Deus, mas amá-lo muito. E este amor se adquire determinando-se a trabalhar e até mesmo a padecer por Deus. Por isso, minha filha, ao final da oração que você fará a cada dia, proponha-se também a praticar alguma virtude ou a lutar contra algum vício, porque este é um dos frutos da oração. Tente entender que o principal objetivo de quem começa a vida de oração deveria ser apenas o de trabalhar e esforçar-se de todos os modos para sintonizar sua própria vontade com a de Deus. Nisto consiste a maior meta da vida espiritual. Quem mais se esforça nesta sintonia, mais avança no caminho da perfeição com a graça de Deus. Sim, minha madre, a cada dia me ocuparei de arrancar as ervas daninhas do jardim do meu coração e de cuidar das flores de virtudes que brotarem para alegrar ao meu Jesus. Está bem, mas aquela pessoa que começa a vida de oração não deve se preocupar com algo que parece humildade, aquela falsa humildade que nasce do fato de não entender que o Senhor lhe dá dons. Devemos entender bem o que Deus nos dá, sem nenhum merecimento de nossa parte, e por isso devemos agradecer-lhe, porque se não reconhecemos aquilo que recebemos, não nos disporemos a amar. E é coisa muito certa que quanto mais vemos as riquezas que recebemos, tanto mais percebemos a nossa pobreza. E isso é muito bom para nós, pois nos conduz à verdadeira humildade. Tudo o mais é apenas o medo de julgar-se incapaz de tão grandes graças ou medo de cair na pretensão da vanglória. Mas, se andamos na familiaridade com Deus, buscando contentar mais a Ele que aos seres humanos, o próprio Deus que dá os dons também dará graça para compreender e resistir às tentações do inimigo de Deus. De fato, não é possível que uma pessoa tenha ânimo para fazer grandes coisas sem reconhecer que é abençoada por Deus, porque nossa natureza humana é tão fraca e inclinada às coisas terrenas que dificilmente se libertaria das coisas daqui da terra se já não provasse de algo daquelas que estão no além. É através das dádivas que nos forem concedidas que Deus nos fortalece e nos ajuda a superar nossas fraquezas. Com efeito, as pessoas mais perfeitas não alcançariam a libertação do apego às coisas do mundo e não teriam as maiores virtudes se não experimentassem o dom do amor de Deus, pois esses favores de Deus despertam a fé e a fortaleza. Daí a importância de termos sempre presente que Deus nos dá o ser, que nos criou a partir do nada e que nos sustenta, além de todas as graças que nos foram dadas através da vida e da morte de seu Filho. Tudo isso nos foi dado antes mesmo que existíssemos. E, ao falar frequentemente com Deus na oração, não seria legítimo compreender, ver e considerar todas essas coisas? Ao considerarmos todas essas riquezas que Deus nos concede, somos induzidos a amar, que é o maior fruto da oração humilde. Entendemos então que não tínhamos nada disso, conhecemos a grande generosidade de Deus e por isso nasce na alma novas forças para servir e vencer a ingratidão. Do contrário, ao não usarmos bem todos esses dons, eles nos serão tirados e ficaremos muito mais carentes. Madre,
Muito obrigada por essa grandiosa e esquecida lição. Quanta gente se perde por não conhecer os muitos bens que nos concede o Senhor. Quanta gente teme seguir o caminho das virtudes por ignorar as ajudas que o Senhor lhes dá. Eu quero seguir adiante e por isso não deixarei de considerar as bênçãos que o Senhor me concede para animar-me e dispor-me mais para as grandes coisas. Então, quero preparar o seu espírito para uma provação que o divino jardineiro muitas vezes dá àqueles que seguem por este caminho, a fim de preparar aqueles que o amam e saber se eles poderão beber do seu cálice e ajudar-lhe a carregar sua cruz. Desse modo, essas pessoas compreenderão realmente quem são, verão sua própria pequenez e somente então poderão receber grandes tesouros e vencer a tentação do orgulho ou da vaidade. Que provação é essa? São as securas e as distrações. Na oração, você encontrará algumas vezes grande consolação e em outras securas, aridez, distrações. No início, você terá mais trabalho para regar essas flores de que ele falava, como se tivesse que tirar água do poço. Mas tenha confiança de que, se você perseverar, o Senhor mesmo a ajudará, e como se você tirasse a água do poço com engenho. E mais adiante, o próprio Senhor providenciará um riacho para você regar as flores, ou melhor ainda, enviará nuvens carregadas de chuva que regarão o seu jardinzinho sem que você tenha qualquer trabalho. O que importa no início é não se preocupar muito com as securas e distrações do pensamento. Ninguém deve afligir-se ou angustiar-se por causa delas, se quiser alcançar a liberdade de espírito e assim vencer as tribulações. Comece a não se espantar com a cruz e você verá como o Senhor lhe ajudará a carregá-la, fazendo até mesmo amá-la, desejá-la, por causa do contentamento que lhe invadirá, levando-lhe a tirar proveito de tudo. Estas securas e tormentos nascem algumas vezes das forças egoístas que habitam nosso coração e que nos conduzem ao tédio e ao desânimo para com a vida de oração. Outras vezes nascem da imaginação, a louca da casa, que à semelhança de uma mariposa fica indo para lá e para cá sem nenhum proveito. Outras vezes nascem ainda da sua falta de solicitude, de sua infidelidade e covardia, de sua mente que se ocupa com vários pensamentos por todo dia, ou do seu coração que, estando apegado às Escrituras, voa para onde estão os tesouros que lhe agradam, já que seu desgosto mostra que ainda não ama a Deus. Por fim, muitas vezes nascem da má disposição do corpo. Por tudo isso, se a pessoa não se preocupar com consolações ou desolações, nem temer as quedas, porque sabe que o Senhor tira coisas boas até das ruins que fazemos, essa pessoa terá começado bem, porque começou a construir sobre um sólido alicerce e não sobre a areia. De fato, o amor de Deus não está em ter lágrimas, gostos e ternuras, mas em servir-lhe com grande justiça, fortaleza de ânimo e humildade. Fico admirada com sua insistência para que sejamos fortes e perseverantes. Por que isso é tão importante? Justamente porque vivemos em um tempo em que as pessoas julgam que as virtudes cristãs são impossíveis de serem alcançadas, mas nada é impossível para Deus que nos criou do nada. E eu sei, por experiência própria, que quanto maiores nossos desejos, maiores são as obras que realizamos. Por isso insisto tanto
em que desejem grandes coisas, mesmo quando julguem não ter forças suficientes. Ah, Madre, com a graça de Deus, eu quero muito buscar a vontade de Deus com todo o ânimo. Isso mesmo. E tenha toda a confiança de que Deus ajuda os fortes. Ele é amigo daqueles que são animados e que confiam humildemente mais em Deus do que em si mesmos. São Pedro, por exemplo, nada perdeu pelo fato de ter se jogado nas águas, mesmo temendo depois, porque ninguém pode lhes tirar o gozo de ter andado um pouquinho sobre as águas sem afundar. Digo-lhe, minha filha, que estas primeiras determinações são grande coisa. Sim, estou determinada a grandes coisas. Está certo. Mas não se esqueça de agir apoiada nos conselhos de pessoas mais experientes, porque as coisas espirituais algumas vezes podem parecer difíceis e complicadas. E nesse momento ajuda muito o conselho de uma pessoa sábia e espiritualmente madura. Embora tal pessoa não seja fácil de encontrar, não desista até encontrá-la. E por fim, é importante lembrar da necessidade de ouvir os conselhos dessa pessoa que lhe ajuda no caminho espiritual. Além dessa ajuda de uma pessoa experiente nas coisas do espírito, há algo mais a observar? Quero ainda falar-lhe de duas tentações que são muito frequentes naqueles que iniciam o caminho da oração. A primeira é desejar que todas as pessoas se tornem muito espirituais, pois traz tanta paz e proveito que é natural desejar isso para todo mundo. De fato, desejar isso não é algo ruim, mas tentar realizá-lo poderá não ser algo tão bom, especialmente se a pessoa for indiscreta ou fizer tudo de um modo que pareça que está ensinando. Por isso é importante que quem seguir por este caminho tenha virtudes bem fortes e assim não se tornará uma tentação para as outras pessoas. Porque as pessoas, ao verem de um lado a pessoa espiritual falando da grandeza dos bens que há na oração e por outro lado observarem sua pobreza de virtudes, serão tentadas a desconsiderar tudo o que viram. Logo, o que mais convém no princípio é cuidar da vida espiritual com discrição. Compreendi e desejo muito vencer esta primeira tentação. Mas qual é a outra? A segunda tentação é mais sutil, porque se disfarça de virtude. É quando os defeitos das outras pessoas nos incomodam demais e supomos que isso acontece porque sabemos que esses defeitos ofendem a Deus. Esse aparente zelo pela vida das outras pessoas, aos poucos, começa a prejudicar nossa vida de oração. O melhor remédio para vencer essa tentação é considerar todas as pessoas como melhores do que nós. Também pode ajudar a lembrar-nos de nossos próprios defeitos e limites. Por fim, minha filha, gostaria de dar-lhe ainda um conselho, já que você demonstra ter bons desejos em seu coração. Diga-me, mestra. Procure ter momentos solitários de oração, como fazia Jesus, afastando-se dos muitos ruídos do mundo. É verdade. O barulho atrapalha muito a vida de oração. Cuidado! Não é apenas em lugares tranquilos que encontramos a Deus. Também entre as panelas caminha o Senhor. Não se esqueça de que Ele está em todos os lugares e especialmente em nosso interior. E em nosso interior, nada e ninguém pode impedir o encontro entre Deus e nossa alma. Desse modo, se não é possível encontrar solidão exterior, busquemos o recolhimento interior através de breves momentos de oração, ainda que seja um quarto de hora de oração. Mas
Ter uma vida de oração parece coisa muito difícil, não é? Não é verdade. O que ocorre é que a oração é o espelho da alma. Imagine que nosso interior é nossa verdadeira casa. Mas se nos acostumamos a viver o tempo todo fora dela, ocupados em atender aos impulsos de cada momento, não nos sentiremos à vontade em nossa própria casa. Eu mesma passei 18 anos de minha vida tentando fazer oração, mas sempre com o livro na mão. E quando não sabia o que fazer, com os muitos pensamentos e distrações que me vinham. Não estava ainda à vontade com a solidão interior. Aos poucos fui aprendendo a deixar o livro de lado por causa das graças que Deus me concedia. Então, não devemos ler durante o tempo de oração? Não é isso. Às vezes o bom livro pode ajudar, mas o mais importante é o encontro com o Senhor. Se na primeira linha do texto você se sentir unido a Deus, pare de ler e fique aí na presença do Senhor, sem preocupação de continuar a leitura. Permaneça nesse ponto todo o quarto de hora de oração, para mais conhecer e amar a Deus. No dia seguinte, poderá continuar a leitura. Mas houve momentos em que nem as leituras me ajudavam. Então encontrei outro meio. Durante muitos anos, antes de dormir, eu meditava sobre a oração de Jesus no horto. Mas não era chato meditar a mesma coisa todas as noites? Não. Foi justamente por esse meio que fui me acostumando a orar todos os dias, mesmo sem compreender bem o que era a oração naquela época. Somente mais tarde entendi que a oração é uma relação de amizade com Deus. Ora, no início de uma nova amizade é mais comum os cumprimentos mútuos. Depois os encontros vão ficando mais espontâneos e sem muitas formalidades. E somente mais tarde surge uma profunda e íntima confiança. Com a oração acontece a mesma coisa. Após certo tempo de formalidades na oração, a familiaridade com Deus cresce e aos poucos surge uma ilimitada confiança. E é isso que Deus deseja ter conosco, uma relação de amizade marcada pela intimidade, simplicidade e confiança. A tal ponto que, ao alcançarmos essa amizade, não teremos vergonha de falar com Deus das coisas mais banais, do mesmo modo que um amigo fala com outro ou um filho com um pai. O quarto de hora de oração, itinerário oracional criado por Santo Henrique de Ossó, podcast produzido pelas Irmãs Teresianas do Brasil com o auxílio da Nefesh Comunicação e Marketing Digital.